Que você tenha sempre esperança, derrubando por ser. Que você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos os ouvintes, né, no Facebook, a todos, né, nossos irmãos que estão aqui presentes. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nesta noite. Hoje, culto de cura e de libertação, onde nós estamos aqui mais uma vez, né, para fazer a obra do Senhor. Esta noite eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos do livro de Atos, capítulo 9, somente alguns versículos. No nome de Jesus, a gente vai estar iniciando este trabalho com essa palavra. Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Amém? Amém. Graças a Deus. Do verso 10 até ao verso 16. Em nome de Jesus, você que está aí nos assistindo, abra sua Bíblia aí. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é fiel, ela é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Verso 10 diz assim: E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Hoje é um culto de cura, de libertação, e eu estava meditando nessa palavra ainda agora à tarde, e eu quero falar uma coisinha somente dessa palavra aqui, coisa rápida, mas que é onde o Senhor falou profundamente no meu coração. A palavra em Atos, quando se trata do nosso irmão, né, nosso irmão Paulo ou Saulo, a gente vai ver que um homem perseguidor, perseguindo a igreja de Cristo. E aqui, né, Deus ali, ele falou cara a cara ali com ele, quando ele estava ali caminhando para perseguir, né, o povo de Deus. E Jesus ali, de repente, né, apareceu, ele viu e dizem, né, que ele se caiu de cavalo, mas aqui a palavra de Deus não diz assim, disse que ele caiu por terra. E quando viu, né, a luz, e ali ele perdeu a sua visão. Mas ali Jesus teve, né, a compaixão, levantou Ananias para que impusessem as mãos sobre ele, né, fosse orar por ele, impusessem as mãos sobre ele para que ele viesse, né, a tornar a se enxergar. Ananias, né, fez ali um questionamento, porque Saulo era um perseguidor da igreja e ele tinha autoridade, né, aqui dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que ele quisesse. A palavra de Deus diz. Mas o Senhor, ele tinha um chamado para Saulo, ele tinha um chamado para que ele levasse o evangelho, ele tinha um chamado para levantar
E a palavra de Deus diz aqui, Jesus dizendo, disse-lhe, porém, o Senhor, dizendo a Ananias, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O que eu entendi dessa palavra? Muitas vezes, irmãos, nós sofremos também perseguições. E Deus, muitas das vezes, né, Ele levanta a gente para a gente orar para aquelas pessoas, a qual às vezes se entristece o nosso coração, aquelas pessoas que às vezes nos faz mal, né, deixa a gente lá embaixo. Mas quando Deus tem obra na vida daquela pessoa, e às vezes até para provar mesmo, né, o nosso amor, a nossa fidelidade na palavra de Deus, Deus acaba levantando a gente mesmo para orar. E a palavra de Deus diz que é para nós, né, amar nossos amigos, orar pelos nossos inimigos. É nosso dever. E quando Deus levanta a gente para fazer uma oração, seja qual for a pessoa, seja quem for, às vezes é a pessoa que nos machucou muito profundamente, deixou marcas no nosso coração, mas o Senhor muitas vezes nos faz nos levantar em oração, porque Ele também é o escolhido de Deus. E nós não devemos olhar essas questões que às vezes, né, as pessoas nos machucam, levantam, nos afrontam. Nós devemos orar e saber que Deus amou a mim, né? Deus amou aquela pessoa também, assim como Deus fez aqui com Saulo. Ananias, ele era um servo de Deus, mas Deus também amou Saulo, o qual ele chamou também, como ele diz na palavra aqui no verso 16, do verso 15, Pai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, quantos vasos escolhidos, né, que está aí, e que é escolhido por Deus, mas ainda não chegou aos pés de Cristo, ainda não chegou à presença de Deus, mas é escolhido de Deus. Às vezes, pessoas que às vezes a gente quer deixar para lá, a gente não quer ter, né, ali perder às vezes o tempo de orar por eles, porque às vezes fez coisas desagradáveis para a gente. Mas Deus, Ele colocou a gente ali. Deus chama a gente para levantar uma oração. Porque às vezes Deus quer usar nós como uma peça fundamental para que aquela pessoa seja curada, para que aquela pessoa seja liberta, para que aquela pessoa seja salva. Às vezes depende de nós, depende de mim, depende de você. Às vezes olha assim e fala assim, você vai ter tantas pessoas, envia outro para falar com ele, envia outro para orar para ele, envia outro para vir trabalhar com ele. Mas às vezes Deus quer você, às vezes é você que Deus escolheu para ali estender as mãos para ele, para aquela pessoa, para que ela possa ter uma visão espiritual, para que ela possa voltar a enxergar espiritualmente. E às vezes Deus quer usar você, não é outro, é você. Deus pode usar quem Ele quer. Existem muitas pessoas com dom de cura, com dom de revelação, com dons maravilhosos, mas às vezes é você. Às vezes é nessa pequenez que você se sente tão pequenininho, mas é você que Deus quer usar. Então, nesta noite, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar com você, deixa Deus fazer de você um instrumento nas mãos dele para ganhar aquela alma. E eu vou frisar nessa palavra. Às vezes é pessoa que você não quer, nem às vezes chegar perto. Talvez você não quer nem ouvir falar dela, mas é você que Deus quer separar para dobrar o seu joelho e orar por ela, interceder por ela, para que ela possa enxergar um mundo diferente, para que ela possa enxergar o mundo espiritual, para que ela possa ter uma visão, aleluia, do céu e da salvação. E talvez é você que Deus quer usar como essa pedra fundamental, quer usar você como instrumento para levar a palavra, para fazer com que essa pessoa
enxerga o caminho da salvação. Então, nessa noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E se eu pudesse, né, contar o que Deus já fez comigo através, né, de coisas parecidas com o que eu estou falando agora, Deus me usou de forma tremendamente. Momentos que eu achava que eu não tinha capacidade para aquilo. Eu achava que eu não tinha força para fazer aquilo que o Senhor estava mandando para eu fazer. Mas quando o Senhor manda, Ele tem um compromisso. Quando Deus fala, Ele tem um compromisso. Porque a palavra dEle, ela vem e jamais ela volta vazia. Então, deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor descobrir com a graça dEle e fazer de você um vaso usado por Ele. Em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, nesta noite nós estamos aqui, unindo a nossa fé, ó Pai, neste culto de cura, de libertação. Nós estamos aqui unindo a nossa fé. E neste momento quero colocar, Senhor, todas as pessoas que neste momento se encontram no leito de enfermidade, que se encontram, Senhor, no mundo das drogas, da prostituição, da bebedice. Senhor, nós estamos aqui para orar para essas pessoas, interceder por elas. Nós queremos ver elas, Senhor, liberta, curada, salva, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, alcance essas vidas, meu Pai, que tem nos pedido oração, ó Deus, que está precisando de um milagre. Senhor, alcança essas vidas, alcança essas famílias, Senhor, onde essa oração está chegando, ó Pai. Salva este lar, salva essa família, restaura, Senhor, essa vida, restaura, Senhor, essa saúde, em nome de Jesus, ó Pai. Ô Senhor, nós estamos aqui iniciando este culto, eu peço a tua bênção para a minha vida, eu peço a tua bênção para a vida do pastor, para a vida do irmão Francisco, da irmã Beatriz, daqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, alcança eles com a tua graça, Senhor, e o abençoa, Pai. Venha te encontrar a necessidade de cada um nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Senhor, eu ofereço meu louvor e gratidão a Ti, pois tantas coisas, Senhor, o Senhor tem feito por mim. Eu tenho que te agradecer, ó Pai, que se não fosse o Senhor ao meu lado, como diz a Tua palavra, Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. Mas eu te dou graças porque livramento Tu me deitaste, Senhor. Tem me comido com o Teu sangue, Senhor. Tem me guardado, Senhor. Guarda a minha família, meus filhos. Eu te agradeço nesta noite, ó Pai. Receba o meu louvor, ó Deus, em forma de gratidão a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de estar louvando a Deus por esse hino e logo após estar passando o pastor, em nome de Jesus. Amém? Esse hino não sei, mas eu acho que não encontra na harpa, é um hinário. Mas é um hino conhecido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações. Trazendo sua vida e poder. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero
como santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno eu sou sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este hino fala assim, que os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes também são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado seja. Graças. Senhor, formoso é tua paz, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem para brilhar, resplandecer o meu viver, o amor. Glória a Deus. Senhor, formoso é tua paz, eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, resplandecer o meu viver, o amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ô Jesus maravilhoso, que nesta noite o Senhor venha restaurar mesmo as nossas vidas, ó Pai. Restaurar, Senhor, os nossos sonhos, ó Deus. Renovar, Senhor, as nossas forças, a nossa fé, ó Pai. Quando as pessoas, Senhor, desistiam do seu sonho, nesta noite, meu Deus, venha restaurar, Senhor. Venha restaurar a força, Senhor, dessa pessoa, o vigor dessa pessoa, meu Pai. Senhor, aonde estiver chegando essa palavra, aonde estiver chegando, Senhor, a
Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E Obrigado. eu passo para o pastor Mário, em nome de Jesus, nessa noite. Oh, glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Igreja, boa noite. Como eu costumo dizer de manhã, bom dia, muito bom dia. Eu digo agora de noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Um abraço a todos os nossos amigos do Facebook, que sempre estão prestigiando. E eu prometo a vocês que, mais uma vez, Deus deu uma palavra abençoada, mais uma vez uma palavra diferenciada. E tenho certeza que ela vai nos alimentar, ela vai nos sustentar, vai nos curar, nos libertar e também vai encaminhar mais para a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, esses dias eu voltei a andar pela misericórdia de Deus, fazer um pouco de academia, e a gente só pode agradecer a Deus, né? Porque a gente já está conseguindo andar e bem rapidinho. Isso é na faixa de idade que eu estou, são poucos que já conseguem. Mas esse Deus é tão bom, ele dá essa força para gente. E a gente sente mais disposição, a gente sente assim mais ânimo por causa do físico, né? Para fazer a obra de Deus. Eu quero, irmãos, cantar um louvorzinho que Deus tocou no meu coração, mas esse aí eu estou escrevendo ele. Então, devagarzinho, a gente vai não está em área nenhum, porque é um louvor que eu estou escrevendo e eu tenho certeza que mais para frente a gente vai completar ele também, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, olha aí a força do amor, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morar. 1, 2, 3. Jesus disse: se vocês me amarem, minha palavra será guardada. Meu Pai também o amará, e viremos e faremos morada em ti. O Pai me criou, o Filho me salvou, o Espírito Santo me consolou. Glória a Deus, aleluia. Repete para o pastor, cante com ele. Aleluia. O Pai me criou. Tem mais algum? O Filho me salvou. Tem mais um? O Espírito Santo me consolou. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente lê uma palavra ou ouve e às vezes passa despercebido, mas essa palavra é tão curtinha, né? Mas se nós prestarmos atenção, quando diz, Jesus só pede para nós amarmos, somente isso. Ele fala assim: se vocês me amaram. Por isso que ele, quando apertaram ele perguntando qual era o principal mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, e amar o próximo como a ti mesmo. E aqui ele diz: se nós amá-lo, basta nós amar
Pai vai nos amar. E ele diz que viemos e faremos morada dele. O que mais que nós queremos? Ter a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é tão fácil, né? Basta nós amar, basta nós reconhecer o sangue derramado, a justiça, a nossa justiça que Jesus fez através do derramamento de sangue, para que nós fôssemos as ovelhas escolhidas dele. Mas, queridos irmãos, hoje nós temos uma outra palavra. Nós vamos falar hoje do pecado. Muitos não gostam muito de ouvir sobre o pecado, porque às vezes a pessoa lê uma palavra e não lê o texto e não lê o contratexto, e aí a gente fica só naquilo, fica aquela rotina que vamos pecar e Deus vai perdoar. Vamos pecar e Deus vai perdoar. Então temos um tema aqui essa noite, irmãos, no culto de libertação, de cura, e quem pode separar você de Deus? É uma pergunta. Eu pergunto para você que está em casa nos prestigiando, eu pergunto para mim mesmo, aqui na igreja, para nós que estamos aqui, para quem está passando na rua, quem que pode separar você de Deus? Fica no ar essa pergunta, né? Vamos orar. Vamos orar de perdição ao Pai. Porque falar a palavra de Deus não é fácil. Falar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande e é uma necessidade, uma dependência do Espírito Santo enorme. Porque senão nós acabamos falando, Pai querido, meu Deus amado, poderoso, Criador do céu, da terra, todas as coisas, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai. Eu confesso com os joelhos trêmulos e cheios de temor, mas pedindo, Pai, para que através do teu Espírito, do Espírito Santo, o Consolador, vai abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para você que está em casa, com os olhos fechados, também orando junto com o pastor, vamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine esta noite, porque algo sempre tem algo novo, porque todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus, porque nós não estamos aqui assim por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, não nós, só nós aqui, mas em todas as igrejas, todos têm, Senhor, a bênção do Pai, todos têm palavras, Senhor, palavras que nos sustentam, palavras que nos alimentam, palavras que nos curam, palavras que vai nos levar para a salvação. Pai, muito obrigado. Amém. Pode sentar, igreja, vamos abrir as nossas Bíblias, Isaías, capítulo 59. Hoje nós vamos passear um pouco na Bíblia, mas é bom para conferir aquilo que o pastor Mário vai pregar, vai falar, e nós vamos iniciar com Isaías 59. Nós vamos ler, primeiramente, somente um versículo, mas nós vamos trabalhar no versículo 1 e 2 de Isaías 59. Eu quero dizer para os irmãos que esse capítulo, Isaías 59, ele fala do pecado e das suas consequências. Lembra-se, Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, ele já profetizava Jesus. Em Isaías 59, o Senhor falou novamente sobre os pecados do povo e sua provisão de salvação por causa da aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. É onde nós colocássemos nossos pés, nós seríamos abençoados.
Isaías 59:1, o profeta lembrou a nação de Israel. E hoje lembra a nós que o Senhor poderia salvá-los, apesar de suas circunstâncias. Veja bem, Deus tem o compromisso de nos abençoar. E aqui ele pediu, através do Espírito Santo, que Isaías avisasse o povo de Deus. E hoje, essa palavra veio, não é por acaso, é para avisar nós. É um aviso de Deus, para nós não ficarmos só no versículo 1, porque o versículo 1 é bênção. Mas para nós termos a bênção, nós precisamos ter algo preparado, algo responsável, algo voltado para a obediência. Então vamos ver o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Meus queridos irmãos, se nós ficarmos só com esse versículo aqui, sabe o que acontece? Nós vamos estar sempre reclamando que Deus não está nos ouvindo. Que Deus disse que Ele está com os ouvidos abertos. Que Deus está dizendo que Ele não está surdo. Ele está dizendo que Ele está não está com as mãos recolhidas para não deixar de nos abençoar. E aí a gente fica só nesse versículo 1. E nós vemos que tem coisas que Deus não está respondendo e que nós achamos que estão agindo tudo certinho, tudo direitinho. Davi, meus irmãos, Davi teve um momento que, através do Espírito Santo de Deus, ele reconheceu que ele precisava do caminho certo. Se nós fôssemos agora abrir a Bíblia do Salmo 139, 23, 24, Davi diz assim: Senhor, só o Senhor pode sondar o meu coração, esquadrinha o meu coração, mostra onde eu estou errando e me leve para o caminho certo e verdadeiro. Então, Davi reconhecia que nós estamos sempre carregando alguma coisa que o próprio Pai, através da mensagem de Isaías, no versículo 2, vai dizer que existe algo que nos separa. Mas vamos ficar no versículo 1 por enquanto, para que nós continuemos entendendo esse versículo 1, que é uma promessa maravilhosa do Pai. Né? Deus está sempre de mãos estendidas, está escrito aqui, sobre nós para nos abençoar. O Senhor nunca retira de nós sua bondosa mão. Infelizmente, é o homem que às vezes sai da presença do Senhor. Jesus morreu de mãos estendidas para abraçar a humanidade. Gente. Aquela música que todos nós cantamos, que segura na mão de Deus, eu digo, segura e não solta, porque quem solta a mão de Deus somos nós. Não é Deus que solta a mão de você. A mão dele está dita aqui que ela está estendida. E como é que nós soltamos? Através do pecado. Por isso nós temos que valorizar esse versículo 1, para que nós, quando chegarmos no versículo 2, nós entendermos que há algo que nós precisamos fazer. O versículo 2, Deus nos dá o caminho, mostra o que pode acontecer com nós se nós estivermos em iniquidade. Mas vamos devagarzinho para nós entender. O valor da mão de Deus. Ele diz aqui
que Ele não está com a mão recolhida, pronta para nos abençoar, né? O melhor lugar que podemos estar é nas mãos de Deus. A mão de Deus é valorosa. A melhor posição para estar é debaixo da mão do Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Olha a mão de Deus aí, ó. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós notamos que a mão de Deus, ela tem uma fortaleza. A mão de Deus é forte. Lá em Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que possa fazer escapar, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é esse alguém que pode fazer? Deus está dizendo que não há ninguém. Mas tem um nome que faz. Chama pecado. Olha a fortaleza das mãos de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, não existe poder maior que as mãos do Senhor. Lá em Isaías 62, 11, também diz: eis que o Senhor fez ouvir as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Todo poder vem de Deus. Mas, irmãos, dentro dessa visão, nós não podemos esquecer do versículo 2. Por isso que, quando a gente, em escola dominical, sempre a gente ensina, não lê um texto separado, lê o texto e o contratexto. Porque se você ficar só no 1 aqui, tá maravilhoso. Você passa a não dar valor, não passa a não ter medo, temor, receio do pecado. Nós devemos, olha, se você estiver dentro das mãos de Deus, estará bem protegido. Claro, isso nós sabemos. Devemos sempre olhar para as mãos de Deus, ficando na expectativa do que o Senhor pode fazer ao agir em nosso favor. E prova disso é o Romanos 8, 28, que diz, o que diz Romanos 8, 28, através do apóstolo Paulo? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor Mário, terminou o versículo 1? Terminou. Vamos fazer uma conclusão desse versículo? Irmãos, coloque sua vida na mão de Deus, que já está sobre sua vida. Confie no poder de suas mãos para te proteger. Contemple o que o Senhor há de fazer em sua vida. Muito bem. E o que tem agora no versículo 2? Vamos ler a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aberta? Lê junto com o pastor. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma nuvem, irmãos, que o pecado encobre o nosso rosto de Deus. Existe uma nuvem, irmãos, que
Aonde Deus diz que ele não é surdo, ele fica surdo. Aonde ele diz que a mão dele não está recolhida, ela fica recolhida. Pela força do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a ideia é que seus pecados tenham ressuscitados como uma nuvem espessa. Lembra aquela nuvem que Deus pediu para que ela separasse o exército, o maior exército daquela época, o exército que estava do Egito, 600 carros, e Deus criou uma nuvem que separava esse exército do povo dele. Essa nuvem também às vezes separa nós de Deus. É a nuvem do pecado. A ideia é que seus pecados tenham ressuscitado como uma nuvem espessa e escura entre ele e Deus. Entre você e Deus. Ou entre eu e Deus. Ou entre nós e Deus. De modo que eles ou nós não tenhamos uma visão clara dele. E nenhum contato com ele. Assim como uma nuvem esconde a face do sol, ela também pode esconder Deus de nós. Volto a dizer, que nuvem é essa? A nuvem, ela dissipa com o vento. Tiago diz, chamando a atenção nossa, quando a gente está usando muito eu, Tiago disse, você se esquece que você é como um vento, ou como uma nuvem, ou como uma neblina, não é como o vento. E vem o vento e se dissipa? Por isso, irmãos, que a gente pode até usar, quando Deus pediu para Jeremias, lá em Lamentação, no versículo 3, versículo 44, ele dizer assim, cobriste de nuvem para que não passe a nossa oração. É bíblico. Como eu disse para vocês, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, tudo isso que nós estamos falando esta noite, nós estamos fazendo uma introdução que está envolvendo diretamente o pecado. A iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado, desobediência. Tudo isso é iniquidade. E a conclusão desse versículo 2 é o seguinte: ele não pode perdoar aqueles que se entregam à transgressão e que não estão dispostos a abandonar os caminhos do pecado. Ele não pode. Eu gostaria que os irmãos viessem nesse Isaías, voltassem um pouquinho lá no capítulo 1 e vamos ler o que é que está dizendo, por que eu estou dizendo que ele não pode perdoar aqueles que se entregam ao pecado, se entregam à transgressão. Então, queridos, veja esse mesmo livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15.
Porque isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E o que a Bíblia nos ensina para nós sair dessa? Nós lemos o versículo 1, fizemos a conclusão. Lemos o versículo 2, fizemos a conclusão. E o que a Bíblia nos pode ensinar essa noite para nós sairmos dessa? Porque só acusar é muito fácil. Mostrar o versículo 1, que a mão do Senhor nosso Deus não está recolhida. E nem seus olhos, e nem seus ouvidos surdos, que não possam nos ouvir. E no versículo 2, dizendo que as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, separa nós dele. Fica impossível dele. Vamos falar um português bem claro. Ele fica surdo e fica com suas mãos recolhidas. E a Bíblia vai nos ensinar essa noite uma das alternativas. Tem várias. Claro que nós sabemos que aí é o perdão. Claro que aí é a necessidade de pedirmos perdão dos nossos pecados. Claro que aí não é nós acharmos que nós não temos pecado, os outros têm, nós não temos. Os outros precisam de ter uma libertação, nós não temos. O pastor Mário não precisa libertar coisa nenhuma. Precisa, irmão. Todos nós precisamos de libertação, de uma maneira ou de outra. E a Bíblia vai nos ensinar essa noite. Nós vamos colocar o rei Davi num acontecimento do rei Davi. E ele vai nos mostrar o que ele precisou fazer. E nós, logicamente, precisamos fazer. O cristão, o crente verdadeiro, ele sabe disso. Ele pede perdão. Todas as noites ele precisa pedir perdão. Todos os momentos ele precisa pedir perdão. Mas muitos acostumaram, achando que já foi perdoado, que é nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás. Muito bem, é bonito isso, é maravilhoso. Mas e o dia a dia? Deus diz que nós somos pecador. E Deus indiretamente, ele diz que se nós falarmos que não pecamos, nós estamos chamando ele de mentiroso. É ele que fala. Então nós precisamos ficar atentos nesse tipo de libertação. A necessidade. Quero dizer para os irmãos que lá em 2 Samuel, essas anotações aqui, irmãos, depois eu vou botar no Facebook, vocês que gostam, acompanham depois e vocês vão ver o porquê dessa mensagem. O ensinamento que Davi vai nos deixar esta noite está no Salmo 32. Quando chegar lá, vocês podem até abrir a Bíblia já no Salmo 32. Ali, ele vai dizer da vitória que ele teve quando ele pediu perdão e sentiu perdoado.
Porque não adianta nada você pedir perdão, meu querido irmão ou irmã, e não sentir que você foi perdoado. Não adianta. Você tem que pedir o perdão e sentir que realmente você foi perdoado. E foi o que aconteceu com Davi. Então, a história de Davi, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, em épocas de guerra, ele nunca faltou uma guerra. Sempre foi homem de frente. Sempre foi homem na batalha. E aquele dia, ele colocou um chinelo de dedo e ficou andando pelo palácio, pelo templo, pela sua casa. E ele cometeu nada mais, nada menos do que adultério e homicídio. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que enquanto ele não confessou, a nuvem de separação entrou em ação. A Bíblia nos mostra que Davi ficou separado de Deus. A nuvem apareceu. Encobriu o rosto de Deus. Isso nós encontramos essa passagem lá em 2 Samuel, no capítulo 12 até o 20, nós vamos ver do pecado de Davi, nós vamos ver uma família que foi virada de perna para o ar. Praticamente a família de Davi foi destruída, foi contaminada com o pecado. A nuvem entrou, o filho quis tomar o reinado do pai. O filho atacou a irmã. Houve morte na família. Houve ódio. Todos entraram em iniquidade. Se entraram em iniquidade, entrou a nuvem, separando de Deus. Depois de um ano, Davi confessou. Se nós abrirmos no Salmo 51, nós vamos ver Davi confessando a Deus. A Bíblia nos ensina que quando nós confessarmos de todo coração. Vamos ler algum versículo do Salmo 51. O próprio título de Salmo 51 diz, Salmo de confissão. Na minha Bíblia está assim, Salmo de confissão. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de entrar em Betseba. E ele começa o versículo 1 pedindo a misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. No versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Por isso que Davi volta a dizer de novo, Salmo 139, versículo 23 e 24. Ele clama, é uma oração, ele diz, Senhor, só o Senhor pode sondar o meu coração, só o Senhor pode esquadriar, mostre para mim aonde eu estou errando e leve-me para o caminho certo e verdadeiro. Porque muitas vezes Davi demorou
para chegar nessa conclusão aqui. E muitas vezes nós demoramos para chegar nessa conclusão. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu, irmãos, particularmente, eu raciocínio, acredito que eu esteja certo, que o diabo, ele faz um esforço tão grande para que nós fiquemos meio cego, como Davi ficou 1 ano. Segundo os historiadores, foi 1 ano que Davi ficou, para chegar e dizer, lava-me completamente da minha iniquidade. Às vezes a gente acha que está tudo bem, que tudo que nós estamos fazendo está certinho. Tem outros, então, que acham que só ele está salvo. Sabe que o apóstolo Paulo chama nós de salvos, né? Tem pessoas, só ele acha que ele já está com o passaporte pronto. O resto vai tudo preparado para ir para o inferno. E não é assim. Nós precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria, que vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos alertar. Ô camarada, não está certo o que você está fazendo, não. Aí você pede para ser lavado. Pede para ser limpo. Ao versículo 3, é reconhecimento, porque eu conheço minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus quer esta humildade. Por isso que eu li aqui hoje, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Só ele pode nos exaltar. Olha aqui o 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele era um rei. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A nossa origem, a nossa formação é pecadora. Versículo 6. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Vamos parar no 7º. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Essa é a fé, essa é a humildade. Humilhai perante a possante mão do Senhor. Davi estava humilhando-se. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esse mesmo Isaías, eu não me lembro o capítulo, o versículo agora, que ele diz mesmo que nós estivermos como escarlate, ficaremos brancos como a neve. Mas não é só olhar lendo o versículo, o capítulo 59, versículo 1. Não, o meu Deus, o Deus que é o meu Pai, porque agora eu aceitei Jesus, eu posso chamar o meu Deus, o nosso Deus de Pai. Ele disse que a mão dele não está recolhida, e que o ouvido dele ele não é surdo para não ouvir os meus pedidos. Não é bem assim, irmãos. No versículo 10 ele diz, cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, o que é espírito reto? Em letra minúscula. O homem precisa ter um espírito reto. O homem precisa buscar o caráter de Deus. O homem precisa buscar a mente de Cristo. Não é fácil ser cristão, não. Só dizer que é cristão. Não é. Ou dizer, Deus não está surdo e nem com as suas mãos recolhidas, para alguns aí que eu conheço, mas para mim eu não recebo nada. Não é assim, irmãos. Não é assim. E dentro dentro desse olhar, agora nós vamos falar um pouco do Salmo 32, e que é o desfecho da mensagem de hoje. Agora Davi pediu perdão, agora Davi confessou, e agora ele sentiu como é bom ficar leve, como é bom ficar liviano do pecado. O pecado pesa. O pecado tem um peso grande, é um jugo pesado. Por isso que Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Agora o fardo, o peso do pecado é grande, irmãos. Mas aqui nós vamos ver um Davi dizendo como é bom nós sermos perdoados. Aqui nós vamos ver um Davi realmente como é o versículo 1 de Isaías 59. Nós vamos ver um Davi sentindo a mão poderosa de Deus, as respostas de Deus, porque não está com o ouvido, não é surdo, não está surdo, e nem com a mão recolhida. E ele começa dizendo: bem-aventurado, quer dizer, feliz, muito mais do que feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha o alívio que estava Davi. Olha a pressão que ele estava no Salmo 51, que foi que ele confessou o que ele fez. Olha a iniciativa, esse aqui é a repercussão, esse aqui é o presente da iniciativa que ele tomou no Salmo 51. Ele volta a dizer de novo, bem-aventurado, ou seja, feliz mais do que feliz. O homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Espírito, homem, todos pecadores. Versículo 3, ele fala dele. Quando eu guardei silêncio, isso eu quero que vocês entendam. Antes do Salmo 51, ele guardou silêncio. Segundo os historiadores, não está na Bíblia, segundo os historiadores, deu aproximadamente 1 ano de silêncio. Esse 1 ano de silêncio, de acordo com Isaías 59, Deus estava surdo e com a mão recolhida. Olha a alegria do Davi. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia.
Olha como sofre um pecador. Versículo 4. Porque de dia e de noite sua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu vou explicar para vocês o que é sequidão de estio. Ele está dizendo aqui que naquela situação que ele estava, os ossos dele estavam secando. De dia e de noite ele sentia o quê? Pesava sobre mim as mãos. Isso chama consciência pesada. Isso chama cobrança do Espírito Santo. E ele cobra, viu? E ele cobra. Quando você está lambuzado no pecado, está revestido de todo tipo de pecado, aí é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas. Gálatas 5, capítulo 17 em diante. Se você estiver em espírito, a concupiscência, o desejo da carne, não vai te dominar. Mas se você estiver na carne, as obras estiver nas obras da carne, a concupiscência, o desejo da carne vai te dominar por completamente. E quando você está completamente dominado, é diferente da pressão que nós, cristãos, sofremos com o pecado. E chega uma hora que a verdade é essa. O apóstolo Paulo também fala isso. A consciência já cauterizou. Sabe o que é a consciência cauterizada? Tanto faz como fez. Está lambuzado no pecado. Está revestido do pecado. Olha a situação de uma pessoa, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio quer dizer uma seca. Ele estava seco de fé, seco de esperança. Se a gente olhar no dicionário o que é sequidão de estio, é uma terra seca, é uma terra carregada de estiagem. A esperança, o amor, estava secando no coração de Davi. Aí vem o que ele fez no Salmo 51, no versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Aqui tem algo também que nós precisamos, sempre o Espírito de Deus nos ensina. Quando nós confessarmos nosso pecado, não tenha medo de Deus. E também não adianta você falar, não, mas eu falei um pouquinho, mas Deus sabe tudo que eu fiz. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele quer ouvir de você. Não fale pela metade. Está aqui, ó. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, ele dizia para ele mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui é quando você está confessando para Deus e já está sentindo dentro do seu coração que o perdão já chegou. Confessei e fui perdoado. Confessei
o quê? Confesse tudo que você lembrar, até a vírgula, se tiver uma vírgula, põe uma vírgula lá. E não adianta nós acharmos vir com essa conversa. Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Com choro, se puder chorar, melhor ainda. Glória a Deus. Porque Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados por mim. Então, irmãos, só aqui já dá para nós entender o valor do nosso perdão. O valor da necessidade de pedirmos perdão. Para que nós possamos usufruir da promessa de Deus, quando Ele diz que a mão dele não está recolhida e nem os ouvidos estão surdos para que não possa nos ouvir. Então nós não podemos deixar, irmãos, e quantas passagens na Bíblia não tem desse jeito? Nós não podemos ficar só no versículo 1 do livro do 59, do capítulo 59 de Isaías. Nós temos que observar o 2. O 1 nós sabemos, nós temos fé que Deus nos presenteou, nós estamos cansados de saber que Deus não está com a sua mão recolhida. E nem os seus ouvidos surdos para nos ouvir. Nós sabemos disso. Deus nos escolheu, nos chamou, para nós ter essa fé, essa certeza. Nós não precisamos ver Ele. Mas nós sabemos que Ele é o Criador. Nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então nós temos que observar o versículo 2. É aqui que está a ferramenta que está nos puxando as orelhas. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Às vezes a gente fica pensando, um culto de libertação, hoje a igreja está bastante vazia, mas eu tenho certeza que o pessoal do Facebook, como sempre, está nos prestigiando. Por que será que Deus está puxando a nossa orelha dessa maneira nesta quarta-feira? Não sei. Às vezes pode ser a minha. Porque a gente tem que ser humilde. Às vezes pode ser de nós três que estamos aqui hoje. Ou pode ser de mais alguns que estão nos assistindo. Nós temos que ter essa humildade. Humilhai perante a possante mão de Deus, que no momento certo Ele vai te honrar. Vamos ficar com essa palavra, irmãos, e que eu tenho certeza que sempre vai haver um aprendizado e que Deus gosta que nós entenda a palavra. Deus pede isso para nós, que nós entenda a palavra, que nós tem dificuldade de entender, vai lá, pega esses esboço que eu vou pôr daqui a pouco, a hora que chegar em casa, eu ponho no Facebook, pesquisa, olha. Irmãos, eu comecei tarde, porque Deus é que sabe o que Ele faz. Deus faz pregador hoje de 6, 7 anos. Eu já vi aí na internet, em todo lugar aí, menino de 7, 8, 9, 10, 11 anos de terninha, pastor. Prega a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Mas quando eu comecei escrevendo 365 cultos, irmão, que eu tenho até hoje escrito. O primeiro culto eu tenho a data,
depois eu fiz a apostila, depois eu fiz o tempo do CD, depois eu coloquei no PowerPoint para projetar. Quando eu comecei, eu escrevi, acho que foi, está lá escrito, umas 6, 7 linhas. Quando eu terminei os 365, deu 5 folhas. Por quê? Porque Deus capacita. Tem o pastor Dorival Martins, meu pai na fé, o reverendo Dorival Martins, da Igreja Quadrangular, Jardim das Oliveiras, Campinas, ele está sempre assistindo a gente. Eu envio um abraço para ele. Ele sempre dizia: não deixa de meditar na palavra de Deus. Ouviu um culto, ouviu uma pregação, lê. Está lendo, Deus deu uma palavra na Bíblia, procure entender. Hoje, então, no tempo da gente, não tinha, né, esse recurso. Mas hoje, meu Deus, com o Google, aí você vai lá e pergunta, e vai, e vem, e nós temos que revirar. E não tinha, naquele tempo, você ouviu uma pregação também, não tinha você chegar em casa e ouvir de novo, não tinha. Ou você chegar, abrir o Facebook, já está lá o que o pastor, o esboço da pregação, onde está todos os capítulos e versículos. E a gente... Mas por que você fez isso? Porque Deus tocou no meu coração. Deus disse para mim, não é disse, veio no meu pensamento. Claro que foi Deus. Você está começando tarde. Você vai fazer em 5 anos o que você não fez em 50. Aí ele dá aquela força, aquela garra. Né? Eu dormia 2, 3 horas da manhã, todos os dias, e no outro dia eu estava de pé para trabalhar. E agora eu lembro, comecei a falar do pastor e esqueci. E eu dei essa apostila para ele. A última vez que eu vi, ele falou, eu uso ela até hoje. Às vezes eu estou assim, meio sem inspiração, eu vou lá e... Claro que ele não vai pregar o que está escrito ali, mas a palavra que está ali. Você vê, tem utilidade para um pastor de um nível hoje, ele é da minha idade, que é um reverendo da Igreja Quadrangular. Entende? É um homem de Deus, mas precisa de certos recursos. E quanto eu não aprendi fazendo, escrevendo esses 300, ouvindo e escrevendo. Mas alguma coisa que dava para escrever, eu escrevia. Mas mais era a palavra, que eu ia pondo, depois ia completando, quando chegava em casa. E quanto a gente não aprendeu. Vamos embora para casa, graças a Deus, vamos orar, e depois nós vamos orar ali para as fotos e para o material de evangelização, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje tem mais 2 fotos novas ali, que o pessoal lá do Bom Repouso trouxeram. Meu Deus amado, meu Pai querido, terminamos a Tua palavra, Senhor. Se eu deixei de falar alguma coisa, Pai, o Senhor me perdoa, porque a gente é pecador. Mas eu sei, Pai, que com a ajuda do Espírito Santo, o principal foi dito. E sei também que os olhos foram abertos e os ouvidos abertos, para que nós sempre tenhamos certeza e participação de que o Senhor nunca vai fechar as mãos para nós, e nem os seus ouvidos, Pai. Sabemos da Tua misericórdia, Pai. A Ti, Espírito Santo, nós pedimos força, nós
pedimos humildade, nós pedimos sabedoria, para que nós não cheguemos a uma situação dessas. Fazer que o Senhor, com tanto amor que tem para nós, ser obrigado a fechar as mãos e ficar surdo. Pai, muito obrigado, Senhor. Amém. Agora, Pai, leva nós para nossa casa, nos abençoando, e que nós tire proveito dessa mensagem, Pai. E que encontremos a nossa família, aquele que está com família em casa, em paz, e que possamos falar algo também, se nós tivermos oportunidade, daquilo que nós ouvimos hoje, Pai. E que tenhamos uma noite de sono. Se sonharmos, vamos sonhar com os anjos. E amanhã um novo dia, sempre agradecendo por estarmos andando, falando, por termos trabalho, por termos saúde. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com cada um de nós, com cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, nós vamos aqui na foto, a Leninha vai vir. A Leninha é uma serva de Deus, uma mulher de oração. Nós vamos ungir, clamar nessas fotos, porque se a pessoa colocou a foto aqui, é porque ela crê, é porque ela sabe que precisa ter uma intercessão, algo que vai renovar, vai trazer ela também para a casa do Senhor, para ouvir a palavra. Estão sendo ungidas nesse momento os envelopes do dízimo, o livro do dizimista e o material que nós procura evangelizar na medida do possível. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Também queria dizer isso.